Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio semi-emergencial, gravando aqui para falar sobre os dois jogos de ontem, uma série que chegou ao fim, Denver Nuggets e Phoenix Suns, e o outro, o jogo 6 entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, um dos jogos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Não é exagero, um jogo muito bizarro. Como eu tenho feito muitos podcasts após Warriors e Lakers, pela questão do calendário, falar um pouco dessas outras duas séries. Eu tenho vários pontos para falar sobre Phoenix Suns e Denver Nuggets, né? Não só sobre a série, mas principalmente o futuro dessa, principalmente do Phoenix Suns, né? Mas eu tenho um ponto importante sobre o Nikola Jokic, que talvez possa soar como aquela famosa hot take, né? Que é aquela opinião quente, que eu não é para causar, é algo que eu realmente penso. Mas, enfim, aqui no programa hoje recebi meu amigo Vitor dos Santos, que participa há basicamente, sei lá, uns 10 anos que a gente gravou nosso primeiro podcast, né, muitos anos atrás, antes de eu começar o site de futebol americano, e fora os podcasts informais que a gente tem conversando sobre esportes na vida real. Vitor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Bom dia, Gabriel. Prazer sempre participar. Como você tá, cara? Tô bem, dormindo pouco nesses playoffs da NBA, mas bem, feliz. Podcast espetacular, muito obrigado a todos vocês que estão escutando, principalmente vocês, ouvintes novos, não, todo mundo, mas vocês, ouvintes novos, sejam bem-vindos. O podcast subiu muito nos rankings do Spotify. Nessa manhã, 11º podcast, não é de NBA, não é de esportes americanos, 11º de esportes no geral no Spotify, que é o ranking que a maior parte das pessoas escutam no Spotify. Então, meu muito obrigado, continue escutando. Se você gosta do programa, indique para outras pessoas, siga, não deixa de seguir o podcast, seja no Spotify ou qualquer aplicativo que você escute. Deixa 5 estrelas, que ajuda bastante. Dado o recado, vamos falar sobre Denver Nuggets e Phoenix Suns. Nuggets venceram por 125-100 jogando em Phoenix. Nunca foi equilibrada essa partida. Os Nuggets foram pro intervalo vencendo por... eu não lembro se foi especificamente 30 pontos, não lembro a vantagem exata, mas perto disso. Um atropelo dos Nuggets, que foram o time melhor nessa série. Perderam 2 jogos ali que o Devin Booker e o Kevin Durant foram completamente nucleares, né? Chegaram a um nível absurdo. Mas mesmo quando esses 2 jogos do Booker e do Durant aconteceram, Vitor, a sensação que eu tinha era que não era sustentável. Se você vai depender dos seus 2 melhores jogadores combinando para mais de 80 pontos para você vencer jogos de playoffs, por melhor que sejam Kevin Durant e Devin Booker, não é uma receita sustentável de sucesso. Não, concordo. Acho que a previsão era essa mesmo. A gente sabia que Denver era o time mais coeso, né? Mais profundo em comparação com o Suns. E acho que foi isso que provou, né? Foi isso que foi provado na série. Acho que o Suns, essa derrota, claro que é duro você perder de... Chegou um momento que a gente estava perdendo por 30 pontos de diferença. Terminou com 25 apenas. Mas assim, mas tava escrito, né? O Suns dependia muito demais da atuação do Booker e do Durant, combinando também com as ausências do Chris Paul e do DeAndre Ayton. Então, assim, uma noite que um dos dois não estivesse bem, o time ia cair junto, né? Então foi isso que aconteceu contra um time que, assim, acho que dentre todos os times que estão vivos nesses playoffs, o Nuggets é o que tem a sua identidade mais concreta, né? Acho que é um time mais seguro de si na quadra. E foi isso que a gente viu nessa série. E ontem acho que a defesa foi muito bem, principalmente no início da partida. O Nuggets conseguiu fazer uma blitz ali para cima do Suns no primeiro tempo e conseguiu encaminhar a vitória. Então acho que ficou clara a diferença de entrosamento, de equipe mesmo, né? Acho que o Nuggets era uma equipe mais completa, que todo mundo que entrava na quadra contribuía, enquanto que o Suns ainda era meio vacilante. Parecia bastante um time que tá junto basicamente 4 anos, né? 3 anos, 4 anos,
que é o Denver Nuggets, e outro que se conheceu ali há 2 meses, né? Que é o Kevin Durant chegando no time do Phoenix Suns. E isso que você falou da defesa, eu concordo plenamente. Devin Booker teve 12 pontos. E ele que vinha nos playoffs absolutamente fantásticos, né? E você, enfim, conseguir segurar o Devin Booker. Eu acho que viu um pouco mais Aaron Gordon nele também, né? O KCP. E fizeram um bom trabalho, né? E normalmente a gente espera que esse tipo de jogador mais coadjuvante vai aparecer mais em casa, né? O que aconteceu foi em Phoenix, um domínio total do Denver Nuggets. Eu quero começar sobre o Suns, antes de passar pro meu ponto sobre o Denver Nuggets. Eu e você, a gente escuta o podcast do Bill Simmons, né? Que é o principal podcast de NBA nos Estados Unidos, né? E ele levantou esse ponto num dos programas dele. Nunca um time foi campeão na NBA adquirindo o melhor jogador da equipe em troca durante a temporada, né? E o Kevin Durant pode não ter sido o melhor jogador do Suns nos playoffs, foi o Devin Booker, mas em geral ele é a maior estrela. E mais uma vez isso se confirmou. Eu acho que isso se dá porque você, para fazer uma troca desse tamanho, você teve que mudar muito o elenco, né? E o próprio Suns, eles falavam antes, que não era uma troca pensando na temporada 2022-2023, era uma troca pensando nos próximos anos. Você tem Kevin Durant e Devin Booker por mais alguns anos sob contrato, né? Antes de você ter que pensar em renovações. Então, claro, é um time que entrou nos playoffs como um favorito para vencer a Conferência Oeste. Não fez uma boa série com os Clippers. Não fez uma boa série contra os Nuggets. É uma série decepcionante. Mas ainda assim, é justo pensar que não foi uma troca que era tudo ou nada para a temporada 2022 e 2023 e depois ferrou, acabou tudo. Não. O time ainda vai ser muito forte na próxima temporada. Vai ser mais forte, porque vai ter mais tempo para encontrar as peças certas, né? O time que teve que dar Mikal Bridges, Cam Johnson, múltiplas escolhas, e tinha uma profundidade que acabou, e o time sentiu falta dessa profundidade. Vai ter decisões difíceis para tomar com relação aos caras que a gente achava que eram as outras 2 estrelas dessa equipe, né? Que DeAndre Ayton e Chris Paul. Nenhum dos dois jogou nessa quinta-feira, né? O Ayton com uma lesão na costela, o Chris Paul sofreu aquela lesão na virilha, né? Semana passada. Chris Paul, vamos começar pelo Chris Paul, Vitor. Ele tem 38 anos, ele tem um contrato parcialmente garantido em 2023-24 e não garantido em 2024-25. Ou seja, o Suns poderia cortar o Chris Paul nessa off-season, que eles poupariam 15 milhões de dólares já para 23-24 e 30 milhões para 24-25. Se eles manterem o Chris Paul no elenco, 30 milhões cada uma dessas próximas 2 temporadas. Você acha que o Chris Paul vai ser jogador do Phoenix Suns no início da próxima temporada? Eu acho que sim. Eu acho que quando eles trocaram pelo Durant, o discurso da organização era esse mesmo, né? De que você tendo o Durant, Booker e até mesmo o Chris Paul, se vocês colocarem nessa conta, você sempre vai ter uma chance. Só que, claro que eles apressaram um pouco essa timeline, né? Então, assim, você não troca o Durant sem ter a pretensão de ganhar o título na mesma temporada. E logo, como eles caíram na semifinal do Oeste, isso é um fracasso. E sobre a situação do Chris Paul, eu acho que, assim, é um dos fatores que... São um dos problemas que acho que o Suns não estava meio que contando, né? Eu acho que a queda do Chris Paul essa temporada foi um fator... É um fator muito relevante, que eu acho que muda... Talvez seja até um dos fatores dessa urgência para uma troca pro Durant, para tentar o título. E também a situação do Ayton também que se deteriorou, ainda mais nessa temporada. Ele tendo uma série de playoffs bem fraca, bem aquém do que ele é capaz de fazer.
isso muda a timeline do time. Então, assim, eu acho que eles ainda vão contar com o Chris Paul na próxima temporada. Não vejo eles portando o Chris Paul ou trocando. Mas vai ser uma reconstrução. Eles vão ter que trocar o trem, vão ter que fazer uma mudança ali com o trem andando. Então, assim, é uma urgência que não sei se eles estavam prontos para tanta mudança, para fazer tantos ajustes num período de tempo mais curto agora. Assim, o Chris Paul, eu concordo com você. Eu acho que eles dão mais uma temporada pro Chris Paul. E não é assim, claro, pro que ele é hoje, 30 milhões é muito caro. Mas você vai montar o resto do elenco com jogadores ali ganhando um mínimo de veterano, vai ter a mid-level exception, que eles vão precisar acertar na mosca, né? Que é aquele único contrato que eles podem oferecer um pouco mais, pelo fato de eles já estarem no topo do teto salarial. E aí, se não der certo de novo, aí 24, 25 eles dispensam o Chris Paul, né? Que o valor não é garantido, eles podem dispensar ele sem problemas. Dá mais um ano, né? E com mais continuidade, e você pode fazer ele jogar bem menos na temporada com Kevin Durant e Devin Booker no elenco. Eu até acho que ele teve momentos interessantes nessa temporada. Teve momentos que parecia que ele estava melhorando, aí caía. E assim, ele já tá muito superando o que a gente espera de um armador da altura dele, né? De 1,80 m, basicamente. Normalmente esse pessoal, o declínio é bem mais rápido, né? O Ayton é uma conversa mais difícil. Porque acho que existe um argumento bem forte de quando você tem um Kevin Durant no elenco, que o Kevin Durant você pode, quando necessário, colocar ele na posição 5, né, de pivô. Você pode colocar um lineup pequeno, de repente com um pivô, um ala pivô um pouco mais baixo perto do Kevin Durant, porque o Kevin Durant protege muito bem o aro. O Ayton é supérfluo. E seria supérfluo mesmo a versão boa do Ayton, né? Aquela versão dos playoffs da temporada retrasada, né? Quando a equipe chegou na final contra o Milwaukee Bucks. Essa versão do Ayton, provavelmente, de qualquer jeito, de qualquer valor, o Suns não vai querer ter. Porque o nível de esforço dele chama atenção, né? E não positivamente. Porque quando você tem Kevin Durant e o Devin Booker, você precisa ter aquele pivô batalhador, aquele pivô brigador, o cara que sabe que não vai tocar na bola no ataque, no máximo para pegar um rebote ofensivo ou para terminar ali uma ponte aérea. E você precisa dar a vida na defesa. O Ayton não faz nenhuma das duas coisas, né? O Ayton, ele é um cara que tem todas as ferramentas físicas para ser um grande jogador, e ele não parece ter aquele fogo dentro dele para chegar lá. E nesse time, eu falei sobre isso quando a troca aconteceu, podcast que eu fiz com o Ricardo Stabolito do Jumper. Na época eu não achava, e continuo não achando, que o Ayton é um cara que a gente vai ver a longo prazo nesse time do Suns. Porque essa versão do Ayton, é muito melhor pro Suns colocar um pivô barato. Você tem pivôs baratos. Jack Landale, por exemplo, né? O Suns teve momentos melhores com o Landale em quadra do que o Ayton. E você redistribuir esse dinheiro em outros setores do elenco, um pouco mais de profundidade no backcourt, na posição de ala. Foi muito decepcionante essa temporada do Ayton, nos playoffs principalmente. Eu só não cravaria que a gente não vai ver o Ayton na próxima temporada, porque do jeito que o Ayton jogou nesses playoffs, é difícil acreditar que o Suns conseguiria um bom retorno por ele, né, Vitor? Não, enquanto você estava falando, eu estava analisando que isso é uma derrota para os dois lados, né? Porque, assim, no momento da troca ficou claro que o Ayton seria muito importante para essa equipe. Ele precisava amadurecer muito rapidamente para atender esse nível de exigência que a equipe ia precisar nos playoffs. Isso não aconteceu. Ele não... É o que você falou, né? Ele não parece ser um cara motivado ali para
para fazer parte de uma equipe vencedora. E para você vencer, você tem que fazer o necessário para vencer. Não exatamente o que você quer. E assim, é uma situação bem complicada. A gente já tinha uns rumores da situação dele com o Monty Williams no final da temporada passada. E tudo mostra que isso não foi superado totalmente. E é o que você falou também. A minha dúvida é, o Suns consegue também, em desfazer dele, trocando ele por outras peças, conseguir peças melhores para fazer essa equipe encorpar, ganhar uma identidade, fazer algo parecido com o que o Lakers fez durante essa temporada, no período da troca. Conseguiu trazer algumas peças ali do banco, que contribui com uma defesa, contribui com uma energia a mais pro time. Eles vão conseguir fazer isso trocando o Ayton? Essa é a minha dúvida, né? Então, porque é o que você falou, o Ayton nesse time não se encaixa, mas as atuações dele também não indicam que ele pode trazer alguma melhoria pro time através de uma troca. Então é uma situação uma sinuca de bico bem complicada. Não tem muito time querendo pagar 30 milhões de dólares por ano por um pivô, né? Que não seja o Jokic e o Embiid, né? Você olha a lista de time. Não fala com o Troy Weaver, né? Ele que adora sempre. É verdade. É o GM do Detroit Pistons. Mas assim, especulou-se que o Pistons teria interesse no Ayton, né? Quando o Ayton tava ali naquela free agency restrita, né? Nunca se concretizou. Mas não tem muito time, né? E acho que isso é importante. O Ayton esteve disponível ali para assinar um contrato que era aquela situação de free agency restrita, né? Se ele recebesse uma oferta, o Suns poderia igualar, né? E o interesse não foi muito grande no Ayton, né? Então, acho que o máximo que os Suns conseguiriam, de repente, outros contratos ruins de outros times, né? Mas, de repente, uma posição da ala, né? Que um guarde, uma posição ali que seja mais útil pro Phoenix Suns, né? Não tem, de repente, sei lá, um Mitchell Robinson e, sei lá, outro jogador do New York Knicks, Evan Fournier, sei lá, algo do tipo, porque é complicado. Essa questão do valor dele... É porque você nunca quer trocar o jogador quando ele tá no valor mais baixo, né? Mas eu não sei se o Suns vai ter alternativa, porque o ponto claro pra você mudar esse elenco é você se desfaz do Ayton, bota um pivô mais barato e redistribui o dinheiro dele em outros setores. Falando do Denver Nuggets agora, né? O Denver Nuggets venceu muito bem o Minnesota Timberwolves, agora venceu bem o Phoenix Suns. É um time que eu nem acho que tá jogando o melhor basquete deles. Eu acho que, por exemplo, o Michael Porter Jr. ainda não engrenou de verdade. E acho que é um time que pode jogar ainda melhor do que jogou contra o Phoenix Suns. Mas tem Nikola Jokic. Jokic vem fazendo playoffs fantásticos. Absolutamente fantásticos. E tem muito aquela conversa. Eu falei sobre isso no penúltimo podcast de NBA aqui no feed com o Vitor Buratini. Tem sempre aquela coisa, né? O jogador que venceu o MVP não necessariamente é o melhor jogador da NBA, né? O jogador pode ter uma temporada melhor, mas no geral, a última temporada não é a única temporada que a gente tem de evidências da NBA, né? A gente tem todos os últimos 75, 76 anos de história da NBA. O Embiid foi o MVP, merecia ter vencido o MVP. Era o meu voto, não tem problema nenhum quanto a isso. Nesses últimos anos, mesmo quando o Jokic venceu o MVP, a gente falava, o Jokic venceu o MVP, mas a gente sabe que o Giannis é o melhor jogador da NBA. Tá no momento da gente conversar se o Nikola Jokic não é, na verdade, o melhor jogador da NBA no geral. E a minha resposta para essa pergunta é sim. E eu quero saber o que você pensa, Vitor. Mas o meu raciocínio, eu sei que o Jokic ele tem limitação defensiva. Às vezes o pessoal superestima essas limitações. Tem momentos que ele segura as pontas dele. E eu acho que quando ele tá ligado, ele consegue ser pelo menos ok defensivamente. Ele não tem a verticalidade para proteção de aro. Mas numa série contra o Suns, por exemplo, que é um time que não ataca tanto o garrafão, ele se sai muito bem, porque ele é um cara inteligente, ele é um cara que tem boas mãos, e ele consegue fazer parte de uma defesa funcional de NBA.
E o que ele faz ofensivamente, ninguém faz. Acho que a gente fala muito do Curry, o efeito que ele tem no ataque do Golden State Warriors, né? Pela gravidade dele, né? Pelo fato de você ter que se preocupar com ele o tempo todo. O Jokic tá nesse nível hoje. E o Jokic, ele tem uma diferença grande pro Curry, que pelo tamanho dele, ele consegue se impor fisicamente melhor do que o Curry, obviamente. O Curry é um armador de 1,90m, o Jokic tem mais de 2 metros. E ele tem uma visão, ele enxerga o jogo de uma forma e tem um entrosamento com esses jogadores que não existe mais na NBA. Não existe outro jogador nem perto desse nível. Então, a todo momento que os Nuggets precisam de uma cesta, o Jokic coloca o time na melhor posição. E o que mudou nele nos últimos 3 anos em relação a antes é que ele, basicamente, hoje, ele é o Dirk Nowitzki misturado com o Steve Nash. O toque que ele tem perto da cesta é um negócio absurdo. Ele, com as 2 mãos, e ele dominou totalmente esse fadeaway, né? Que é aquele arremesso caindo para trás. Então, ele pode criar para ele mesmo, ele pode criar para companheiros, ele tem uma visão incrível de jogo, e ele, para mim, é o... Assim, não tem nenhum jogador hoje na NBA que faça o mesmo que ele faz no ataque. Talvez não tenha na história da NBA. E hoje, se faz uma lista do ranking dos melhores jogadores da NBA, eu não vejo como não colocar o Jokic número 1. Não, é natural a gente se deixar levar pelo momento, né? No calor do momento. Mas eu acho que a sua análise está correta, porque a eficiência que ele traz, assim, é impressionante. Ele não é um cara que, por ser pivô, né? Ele não é um cara que vai ter aquele usage rate igual dos guards e dos armadores, né? Igual, sei lá, do Harden nos melhores anos, do Doncic. Mas o ataque inteiro do Nuggets sempre passa por ele sempre carimba a jogada. E na maioria das vezes é uma jogada que termina em um bom arremesso, né? A bola entrando ou não é um arremesso que tu sempre segura que a equipe pode fazer. Então, assim, como canalizador, assim, ele é incrível, ele sempre toma as decisões corretas. E ontem ele teve apenas 2 turnovers. Pelo tanto que ele toca na bola, tu espera que ele fosse um cara que fosse suscetível a mais erros, né? Mas isso mostra quão bom ele é. E, assim, e é o que você falou, cara, é pelo ataque, porque muitas vezes tem um clichê, né? Não, um bom ataque começa pela defesa e tudo mais. Mas, cara, quando você tem um ataque que a bola roda tão bem, você tem uma certeza que você sempre vai ter uma cesta boa, um bom arremesso ali. Isso dá uma confiança para a equipe, dá uma tranquilidade a mais. Então, assim, essa dupla que ele faz com o Murray, que também, assim, não tá fazendo a sua melhor série, mas é um entrosamento raro, né? Que a gente não vê tanto assim na NBA. O pick and roll assim, dos dois é uma das jogadas mais imparáveis da NBA hoje. Pois é, e assim, eu acho justo você falar que ele é o melhor jogador da liga, porque o que ele faz no ataque, o tanto que ele carrega, né? Tudo do ataque do Nuggets passa por ele. E ainda assim ele consegue fazer esse time jogar bem, noite atrás de noite. Então, assim, eu acho justo, sim, porque é um nível absurdo de jogo, né? Ele é um... Sim, no Jamal Murray, nos melhores momentos você pode dizer que ele é uma estrela, né? Mas não é um time que tem... Assim, é o Jokic, né? Tudo gira ao redor do Jokic, né? Não é... E eu acho também, Gabriel, essa discussão, né? Ele é o melhor jogador da liga. Acho que também passa, por exemplo, quando a gente teve essa discussão sobre o Giannis no ano que eles ganharam. Não era só os números que ele botava, mas a inteligência do jogo também, né? Uhum. De fazer o que o jogo pede, né? De você. Então, assim, no momento mais crucial do jogo, ele chamava a bola, fazia a decisão correta. No caso do Giannis, ele conseguiu até converter os lances livres, né? Que era um calcanhar de Aquiles no jogo dele. E o Jokic também tem jogo que o time não tá indo bem. Então, deixa comigo, vou marcar 53 pontos. Tem jogo que, o time tá cortando bem, tá todo mundo, eu tô sobrecarregado, a defesa tá toda em cima de mim, eu vou fazer todo mundo jogar. Então, essa leitura de jogo, a gente tá vendo que ele tá melhorando jogo após jogo. Então, assim, isso conta demais, né, cara? Ele tá chegando num nível de jogo de entendimento que é muito raro, né?
Ele foi um cara que entrou pressionado nos playoffs, porque o Nuggets foram 2 eliminações seguidas nos playoffs e tal, 2 anos que ele havia sido o MVP, e a gente sabe como é que é o discurso na NBA, né? O cara é eliminado 2 vezes nos playoffs, ele é pipoqueiro, nunca vai ganhar, não presta, né? E tudo bem, a gente ainda tem playoffs pela frente, né? Mas acho difícil, teria que ser um desastre a final de conferência para o Jokic não sair desses playoffs mais fortalecido, porque ele fez uma série muito boa contra o Wolves e fez uma série muito boa contra o Suns, né? Um time que tinha Kevin Durant, tinha Devin Booker, né? Então, grande série dos Nuggets, e principalmente do Nikola Jokic. Vamos falar um pouco de Celtics e 76ers, né? A gente veio do jogo 6 agora, um dos jogos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Um jogo completamente maluco. O Celtics começou muito bem, entrou no jogo com aquele line-up tradicional dos playoffs da temporada passada, né, com o Robert Williams no lugar do Derek White, né, você tem um quinteto maior com White e Horford, e começou funcionando muito bem, né, a equipe saiu com uma grande vantagem no começo do jogo. O Philadelphia 76ers só conseguiu fazer o primeiro ponto no garrafão, foi no final do primeiro quarto, mesmo assim foi num roubo de bola do Tyrese Maxey. Terceiro quarto, pane geral do Boston Celtics. Os Sixers viram o jogo e no final o Celtics consegue segurar a vitória, né? Na Filadélfia era um jogo eliminatório. Se os Celtics perdessem, eles estavam fora dos playoffs. O Tatum marcou 1 ponto no primeiro tempo. Aliás, parênteses aqui, Vitor. Eu compartilhei minha teoria no Twitter que ir pro intervalo tendo feito 1 ponto era pior do que ter ido pro intervalo com 0 pontos. O que você acha? Mas desenvolve mais seu argumento. Por quê? Porque é muito bizarro 1 ponto. Porque você fica imaginando, porra, como que 1 ponto foi só com lance livre? E como que isso aconteceu? 1 ponto. Acho que chama 0 pontos, você fala assim, pô, o cara teve um péssimo primeiro tempo, tal, de repente teve problema de falta, de repente ele se machucou. Mas 1 ponto, eu acho que é mais bizarro. Certo. Não, eu acho assim, quando um cara desse calibre faz um primeiro tempo tão ruim, a tendência é que o segundo vai melhorar, né? Só que assim, até o terceiro quarto também ele tava bem mal, né? Então isso foi que deixou os torcedores do Celtics ainda mais nervosos, né? A impressão que dá nessa série... Diga. Oi, pode falar. Não, eu só ia falar que ele fez 16 pontos no último quarto. Dos 19 dele na partida, né? Que é bizarro. Mas falando sobre a série, vai ter um vencedor dessa série, mas parece que... Spoiler alert. Seja lá quem for, vai deixar um gosto amargo, né? Porque, assim, são 2 equipes que estão vacilando demais. Eu até esperava que o Celtics fosse começar bem esse jogo, porque é um jogo de eliminação. Eles são a melhor equipe no confronto, no duelo. E eu esperava que ele fosse jogar como tal. Só que o terceiro quarto deles foi abismal, assim. Foi um negócio muito ruim. E, cara, como que o Sixers deixa essa chance de escapar também, né? E... Eu sei como. A gente vai falar mais. Tem nome e sobrenome. Já posso começar pelo Sixers? Pelo lado do Sixers? Não, vamos começar falando do Doc Rivers. Mais uma vez, o time dele tá nessa situação. Ele é o único treinador na história da NBA que perdeu 2 séries que o time dele tava vencendo por 3-1. Você sabe qual que é o recorde? Não, é que recorde é uma palavra que em inglês faz sentido, mas qual é o retrospecto do Doc Rivers em jogos eliminatórios nos playoffs? É negativo, né? Ele perdeu mais do que ganhou, né? 17 vitórias, 32 derrotas. 6-9 em jogos 7. Nunca venceu um jogo 7 fora de casa. Nossa. Assim, é o que eu falo sobre o Harden. Que o Harden também foi muito mal. Acho que jogador... Eu repito muito esse ponto. Peço desculpa se você já ouviu. O jogador... Eu não gosto dessa... o jogador é pipoqueiro. Porque ele perde nos playoffs, perde até uma hora que ele ganha. Até a hora que ele é campeão. E muitas vezes, maioria das vezes, esmagadora, um time tem que ganhar e outro time tem que perder, né? E não vai todo mundo vencer título.
O Harden desafia essa visão, porque o Harden, ano após ano, fracassa nos playoffs. E o Doc Rivers, pra mim, é a mesma coisa. Ano após ano, os times dele fracassam nos playoffs, né? E o time que ganhou, em retrospecto, o feito do Kevin Garnett, do Ray Allen, do Paul Pierce com o Boston Celtics, começa a pender mais pro lado deles do que pro Doc, né? E acho que é um time que se aproveitou do Celtics completamente desequilibrado, e eu quero falar sobre Celtics ainda, mas vamos começar pelo 76ers, e não conseguiu fechar o jogo. E é o tipo de jogo que você, o torcedor do 76ers, vai lembrar pra sempre, né? Porque é uma série que o Celtics teve tantos problemas, jogou tão abaixo, e agora o Celtics tem um jogo 7 em casa pra decidir, né? E dói muito pro torcedor do 76ers não ter fechado essa série, porque eles tiveram a série na mão. Sim. E cara, o James Harden, né? Se ele fosse pipoqueiro em todos os jogos dessa série, a gente ia até criticar menos, né? Porque é o mais do mesmo e tal, tudo mais. É aquela coisa do terceiro filme do Batman, do Christopher Nolan, né? Que o que faz o pessoal ficar maluco mesmo é ter a esperança, né? É ter aquela luz lá em cima na prisão. E a luz foram os 2 jogos que o Harden teve fantásticos nessa série, né? O fato de se ele tivesse ido mal todo o jogo, você não ia entrar numa partida que você pode fechar a série com a esperança de que o Harden poderia levar seu time nas costas, né? Exatamente. Aí ontem ele me entrega 4-16, né? Do campo. Clássico. Então, assim, é o clássico dele. Vintage Harden. Isso que mata, né, cara? Ele tá sendo uma gangorra nessa série. E, cara, tu viu a entrevista do Embiid? Não vi. Os caras perguntam por que houve, né? Qual foi por que vocês entregaram a paçoca, né? E aí ele fala de alguns fatores e tal. E ele fala que nos últimos 4 minutos ele não tocou na bola. E puxaram a capivara lá e realmente o último toque dele da bola foi com 3,59. E, cara, como é que a bola não passa na mão do Embiid no final da partida, o Harden fazendo o jogo que ele tava fazendo. E, cara, esse tipo de coisa é um negócio que, deixa o torcedor maluco, porque você não pode perder essa chance e com o seu principal jogador não sendo ativado ali, não passando. É inacreditável. A bola tem que passar na mão dele o tempo todo. Pois é, cara. E desperdiçaram um grande jogo do Maxey. Assim, não um grande jogo, mas um bom jogo para o Maxey, para o padrão do Maxey. 26 pontos e tal. Atacando o aro, puxando assim, acelerando o ritmo da partida quando necessário. Sim, ele foi muito bem. Mas, cara, é inacreditável, assim. E realmente é o fator Doc Rivers, né? Engraçado que a TV sabe também, né? Tu vê o Sixers entregando paçoca e a câmera vai na cara dele. É inacreditável. Tem um meme, né? Que é a foto do maluco do cinegrafista com a câmera na cara do maluco, né? É o que fazem com o Doc Rivers, né? Mas é isso, né? Realmente o Embiid foi pouco envolvido no final da partida ali, né? Porque logo o jogo saiu do alcance, né? Assim, 2 minutos pro jogo, 1 minuto e meio. Mas antes disso, né? Foi bizarro mesmo. E olha, o jogo 7 vai acontecer nesse domingo, né? A gente tá gravando aqui na sexta-feira. Até olhei aqui no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta lá, usando o meu link, tá na descrição. Tem bônus pra quem cria conta nova no primeiro depósito. Celtics favoritos por 7 pontos. Vitória do Celtics tá pagando 1,35, do Sixers 3,30. E é isso mesmo, né, Vitor? É muito difícil imaginar que o 76ers vai conseguir voltar depois de um jogo 6 em casa, porque eu sei que o Giannis vai ficar puto se eu chamar de fracasso, né, aquele discurso dele. Eu tenho feito piada com esse discurso do Giannis. Eu acho que tudo que ele falou eu acho bem legal e tal. Eu só não concordo que não tenha sido um fracasso o Bucks ter sido eliminado pelo seed 8, né? Pra mim, foi um fracasso. É fracasso. Mas o resto tudo que ele falou de
Às vezes você perde, às vezes você ganha, você tem que voltar no outro ano mais forte, tem que continuar trabalhando e tal, tudo o resto eu concordo. Mas é muito difícil imaginar que esse time do 76ers vai conseguir reagrupar e vencer o Celtics em Boston para chegar na final da Conferência Leste. Olha, é difícil imaginar, mas não é impossível, né? Eu também não achava que aquele jogo 5 fosse acontecer. Eu não achava que o Boston ia dar aquele mole, e a gente viu a atuação do Sixers, né? Quer dizer, e também a atuação do Celtics nessa série, né? Porque eles não conseguem fazer um jogo completo, né? Essa é a impressão que dá, né? Eles conseguem encaixar um período bom, às vezes até um primeiro tempo inteiro bom, mas não uma partida inteira, né? E é difícil, cara. E assim, o outro técnico agora dessa série, né? O Joe Mazzulla. Tá sendo evidente, né? A falta de experiência tá custando caro ao Celtics, né? É um cara que às vezes não sabe administrar bem uma partida, não sabe parar ela quando necessário. As modificações também, às vezes, não surtem o efeito que você espera. E isso deixa a série em aberto, né? Você pensa que o Celtics jogando em casa o jogo 7 contra o Sixers, esses Sixers, seria uma vitória tranquila, meio que certa, mas acho que tá tudo na mesa, né? Os dois times são tão bons, estão tão vacilantes que, assim, tudo é possível. Sim, concordo, e era o meu ponto sobre o Boston Celtics, né? Que o Joe Mazzulla foi exposto nesses playoffs como o cara que não tá pronto para o emprego que ele tá, né? E foi uma situação muito complicada, com a demissão do Ime Udoka por questões fora de quadra, né? Que até hoje a gente não tem detalhes exatos do que aconteceu, mas ele não tá pronto. Ele tem, acho que 33 ou 34 anos. 2 anos a mais que eu e o Vitor. E, assim, ele não era nem o assistente direto do Ime Udoka, né, na última temporada, né? Ele era o terceiro assistente do Ime Udoka. O assistente do Udoka era o Will Hardy, que foi pro Utah Jazz, fez um ótimo trabalho no Utah Jazz esse ano. O outro me fugiu o nome agora, mas foi pro basquete universitário, né? Foi se tornar head coach. O Stoudemire, né? Acho que foi Georgia Tech, se eu não me engano. O Bill Simmons falou no último podcast dele, não sei se você escutou. E parece que tinha jogo que o Joe Mazzulla ele não tava nem sentado na primeira fila, né? Não tava nem sentado ali do lado do Ime Udoka, tava na fila de trás. Era uma posição meio impossível do Celtics, o que fazer, né? Mas tá custando a equipe, né? E eu acho que eles vão vencer essa série. Mas é um time que sofreu muito mais contra o Hawks do que o esperado, e sofreu muito mais contra os Sixers do que o esperado. Se fosse o Ime Udoka, e assim, pelo pouco que a gente sabe, o Celtics estava certo de demitir o Ime Udoka. Pode ser que saiam outros fatos que mudem a nossa visão. Mas com o Ime Udoka eu acho que os Celtics já teriam fechado essa série contra o 76ers, porque ele era o cara que conseguia manter o Celtics num nível de intensidade alta. O Joe Mazzulla não consegue, e eu concordo plenamente com o que você falou, Vitor. É um time que encaixa ali 4 minutos, um quarto, às vezes um tempo, e tem minutos que volta o ataque e a bola não anda, e a defesa, você vê um cara olhando pro outro ali, achando, pô, era você que tinha que ter ali, aquele famoso deixa que eu deixo. É exatamente isso. Não, e lembrar tudo que a gente fala sobre o Udoka, né? Um cara que, trouxe essa atitude na defesa, um time que, se concentrava, tinha períodos que eles eram um tormento na defesa, você tinha todo mundo trabalhando, todo mundo, atrapalhando o passe, tocando na bola, e a gente não viu isso no Celtics nessa temporada, talvez no início ali da temporada, nos primeiros 10 jogos, mas nesse ano de 2023 a gente não viu essa mesma intensidade, e em nenhum momento, assim, não teve essa consistência, né? Então, assim, isso deixa as coisas meio abertas, até mesmo seguindo em frente, mesmo se eles passem pelo Sixers, vamos supor que o Heat passe. O Heat também tem seus problemas, eles vão ter que ainda fechar essa série contra o Knicks, mas Joe Mazzulla versus Eric Spoelstra, qual você confia de fazer um time, pois não tem nem discussão, né, cara? É um baita gap. É uma desvantagem.
É um baita gap que eles vão ter uma desvantagem contra quem eles pegarem, né? Mesmo se chegar até a final também. Eles vão ter essa deficiência na parte de técnico mesmo. De preparo, de ajustes. Isso para um time que tinha tanta expectativa, que chegou na temporada passada na final da NBA com chance de vencer. Isso fica muito evidente, né, cara? Que é uma deficiência enorme. Sim, concordo, né? E o time do Miami Heat, né? Que eu espero que vá vencer o Knicks. É um time que não vai... O time tem limitações, como você falou, mas ele não vai se derrotar, né? Como o time do Celtics faz em alguns momentos. Bem, é isso. Era pra ser um mini podcast, mas muito assunto, né? A gente falou... Tem outras 2 séries que vão acontecer nessa sexta-feira. Muito obrigado a todos que escutaram. Vitor, valeu mesmo pela sua disponibilidade aqui nessa manhã de sexta-feira. E até a próxima. Valeu, cara. Sempre bom estar aqui. Valeu. Então é isso, pessoal. O podcast Caras do Esporte sobre NBA volta no domingo. A gente vai falar dos jogos 7 que a gente tem aí pela frente, o final das séries. E até lá. Tchau.